E eu pedi ao Senhor para ministrar comigo todos os dias e não vinha nada na minha cabeça. E eu já estava ficando apavorada, o domingo está chegando, cadê a palavra? E como sempre Deus, Ele faz as coisas do jeito dele, no tempo dele, na hora dele. Ele me deu a palavra hoje. E eu achei que isso não ia para estudar, mas eu caí para dentro da Bíblia e fui estudar, amém? Eu convido a igreja a abrir a vossa Bíblia em Apocalipse. E quando veio com força. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, a qual está no meio do paraíso de Deus. Aí vamos ali para o versículo 11, no mesmo capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer não receberá dano da segunda morte. Continua. Aí vamos ainda para o capítulo 2, versículo 29, que também diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Só até aqui. Essa palavra ficou mexendo comigo porque Deus, Ele coloca nos nossos corações o que nós precisamos ouvir. E o Senhor tem ministrado muito comigo sobre a depressão, sobre o comportamento das pessoas, sobre o comportamento das igrejas, o que está acontecendo, o que eu estou vendo. E isso às vezes eu fico me questionando, porque eu estou vendo coisas que o Senhor não se agrada. E eu vou estudar sobre a vida do Espírito Santo, que foi o dia de Pentecostes. Mas aí Deus me levou lá para o Antigo Testamento. Que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não palestrava com qualquer um. No Antigo Testamento nos ensina que o Espírito Santo só falava com os profetas. Os profetas eram intermediários para ouvir o que o Senhor tinha para falar com o povo. Então era necessário, naquele período, ter um intermediário. Mas por que tinha que ser uma pessoa intermediária ali? Porque eu vim entender que o Espírito Santo, ele tinha, primeiro Jesus tinha que vir à terra para ser glorificado. Quando Jesus ele veio, a passagem de Jesus na terra, ele veio, ele pregou o Evangelho, que ele foi crucificado na cruz, que ele foi o redentor dos nossos pecados, o Espírito Santo passou a glorificar Jesus Cristo. E quando isso aconteceu, o Espírito Santo passou a palestrar com qualquer um na terra. Mas depende de nós. Nós recebemos esse privilégio. O Novo Testamento nos dá esse privilégio de estar palestrando com o Espírito Santo. Quando eu cheguei aqui hoje no templo, eu fiquei ali quietinha, porque eu fico nervosa, mas eu senti a presença do Espírito Santo. E isso me mostrou o quanto isso é um privilégio. Porque Davi era um profeta, mas o povo de Israel não ouvia a voz de Deus, ouvia através de Davi. Moisés era um profeta, mas o povo de Israel não ouvia a voz de Deus, ele só ouvia através de Moisés. José ouvia a voz de Deus. A Bíblia nos ensina que alguns foram escolhidos no Antigo Testamento. E Jesus ele veio para descortinar isso. Aprendi na aula de teologia. Jesus ele veio para rasgar o véu. Jesus veio para romper essa barreira. E aí eu fiquei pensando, gente, nós temos esse privilégio de estar ministrando com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é um ministério. Ele é a promessa da promessa. Porque ele nos enche, ele nos transforma, ele nos segura das nossas emoções, não cairmos numa depressão, não cairmos num desespero. E por que a população, o mundo, está refém da depressão? Por que o mundo, a humanidade está refém de tudo aquilo que nós não precisamos ter, mas nós utilizamos? Isso também veio para mim. Isso falou muito comigo, porque
O Espírito Santo, ele só nos enche quando nós buscamos Ele. Eu ouvi uma palavra semana passada dizendo que o Senhor quer me usar, mas eu preciso buscar. E aí eu olhei e a resposta que eu dei foi: eu não consigo buscar porque eu não tenho tempo. E as pessoas hoje estão muito sem tempo. Eu também me incluí nisso, também falou isso muito para mim. E há muitos anos eu não tenho tempo para buscar. E como é que eu vou receber dons dados por Deus através de Jesus se eu não estou buscando? Como é que eu vou me libertar daquilo que eu necessito jogar para fora de mim se eu não estou me entregando? Como é que eu vou sentir a presença que Deus quer que eu sinta se eu não estou me dedicando a Ele? O Espírito Santo, ele veio para ficar, mas ele só vai habitar na gente se a gente permitir. Como diz, nós temos que nos esvaziar para que Ele nos encha. Isso só vai acontecer mediante a nossa busca. Só depende de nós, irmãos. Aí, como sempre, eu não sei, isso é um mistério, gente, eu não sei. Deus, ele me usa de uma forma que eu não entendo. Aí ele veio e botou no meu coração uma ostra. Eu falei: o que tem a ostra a ver com a gente? Meu pai lá vou eu descobrir o que uma ostra tem. Vou estudar sobre a ostra. Meu Deus. E eu descobri que a ostra, ela se fecha de uma tal forma para se proteger. Ela fica trancada ali. Só que nesse momento que ela está trancada ali, ela está se defendendo de parasitas que entram dentro dela, e ela não aceita aquele parasita dentro dela. E ela começa a liberar uma substância, tem um outro nome que fica mais difícil, mas eu vou falar madrepérola. E quando aquele parasita não está morto, ela não tem certeza que aquele parasita não está morto, ela está injetando madrepérola nela. Isso se forma hoje, a pérola, que é uma pedra preciosa. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer dizer comigo sobre isso que eu não estou entendendo nada? Aí ele falou comigo: Ângela, você, como todo mundo, é pecador. Quando você recebe uma palavra que te fere, você se tranca. Quando você se aborrece com alguma coisa, você fecha seu coração. Quando você se decepciona com algo, você fica frustrado. Quando você planeja coisas dadas por você, pela tua vontade, e é frustrada, você também tem outro ressentimento dentro de você. Imagina você se você libera isso tudo e transforma isso em pérola. O que ele quis dizer? Esvazia-se de você. Deixe o Espírito Santo habitar em você. Busque em mim o que é necessário para você, porque todas as coisas vão ser mais fáceis. E a ostra tem essa função. Ela está combatendo aquilo que não faz bem a ela. E ela transformou aquilo que não é bom para ela em uma pedra preciosa. E quando nós transbordamos a essência que Jesus nos dá, nós transformamos em pérolas nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso testemunho de vida, a nossa mudança. Eu fiquei tão feliz, ao mesmo tempo e triste, duas emoções juntas, porque eu não estava presente no momento do testemunho do meu esposo aqui. Mas todos que ouviram falaram que foi a coisa mais linda. Isso é uma transformação, porque ele pegar alguém para fora e falar alguma coisa, e ele teve vontade própria. Ele foi sozinho, a igreja não esperava, nem o pastor esperava. Ele ministrou com Deus. Ele, durante a viagem dele, ele conversou com Deus. Ele se encheu de Deus e ele chegou aqui, ele sentiu a necessidade de passar para a igreja. Ele não quis glorificar o que ele conquistou, mas sim que ele quis glorificar o nome do Senhor pelo fato de ele estar ministrando com Deus. Quem conheceu ele há um tempo atrás não imaginava que isso ia acontecer. Eu fico feliz em saber que ele está se renovando, se transformando. E eu necessito disso todos os dias da minha vida, irmão. Eu necessito disso todo instante da minha vida. Porque eu tenho situações na minha vida
faz, às vezes, me afastar de Deus. Situações que me deixam, às vezes, preocupada, estressada, irritada. Tudo que não presta. E aí, quando eu paro, depois de 15 minutos que eu já liberei todas as emoções que não eram para liberar, eu paro e penso assim, como é que eu vou ministrar com Deus se eu não consigo? Estou afastando a Espírito Santo dentro de mim. Porque eu não estou me preparando para receber Ele comigo. E aí, quando eu começo a me controlar, aí eu começo a sentir uma paz dentro de mim que eu não consigo explicar. O meu semblante muda. E quando eu estou aborrecida, minha cara, meu cartão de visita fica horroroso. Mas quando eu consigo controlar essas emoções, que é uma luta, que eu estou lutando contra a minha carne, eu consigo mudar até o meu semblante. Às vezes eu fico com cara de paisagem, porque às vezes eu não sei onde eu tenho que estar naquele momento. Mas quando eu consigo entender, a minha cara muda. Eu digo, tá legal, melhorou, tá bem, dá pra falar com ela. E isso somos nós todos os dias. Quando eu vou no trânsito, eu estou dirigindo, eu estou com muita pressa. E tem um carro andando a 20 km por hora na minha frente, atrapalhando a minha viagem, me atrasando mais ainda. Eu fico, Senhor, repreende. Aí eu começo, Senhor, repreende. Todo espírito de contenda na minha frente, porque eu preciso chegar no meu trabalho. Aí eu começo a mudar meu pensamento. Senhor, que todo mal que está na minha frente caia por terra em nome de Jesus. Se manda ele só um pouquinho para a direita para eu poder passar. Antigamente eu brigava. Agora eu falo com Deus. E aí eu fico olhando como isso é muito bom. E a promessa de Deus é uma promessa. Em Lucas 24, 49 diz: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que o alto seja revestido até que do alto sejais revestido do poder. Isso aqui é uma promessa de Deus, dizendo que ia ter o batismo do Espírito Santo. E foi o dia de Pentecostes. Foi o dia que os apóstolos sentiram a presença do Espírito Santo em Jerusalém. E após o dia de Pentecostes, o Espírito Santo habitou na terra. E aí, desde aquela época até hoje, o Espírito Santo está aqui. Só que as pessoas estão numa corrida tão grande, mas tão grande com a sua vida secular, que não está abrindo mão da sua vida secular para Deus. Eu ouvi de uma pessoa que ela confessou que ela teve problema de depressão e tinha medo de cair na depressão. Eu fiquei ouvindo, não falei nada. E ela falou assim para mim: eu preciso buscar Deus para me não voltar a ter depressão. Eu necessito da presença de Deus para não cair em depressão. Quando ela falou isso, eu não falei nada. Mas eu entendi que ela botou Deus em primeiro plano. Ela entendeu que necessita do Espírito Santo enchê-la para que ela não caísse de novo na depressão. Porque ela entendeu que ela necessita do poder do Espírito Santo dentro dela para que ela não voltasse a cair de novo na depressão. Isso é para glorificar o nome do Senhor, porque ela entendeu que sem o Espírito Santo ela não vai. E isso é uma atitude que eu não tenho às vezes. E eu tenho que me controlar sobre isso, tenho que aprender. Porque o Espírito Santo está aqui para nos transformar. Ele está aqui para liberar dons que cada um pode ter e exercer de acordo com a necessidade que Deus vai ver sobre nossas vidas para nos usar como canal para Ele. E aí eu falei assim, por que nós estamos tão presos a tudo que o mundo não ensina de errado? Eu me pego, às vezes, muitas vezes, eu me pego mexendo no celular. Aí eu vou pesquisar tudo de trabalho, mas aí eu esqueço, eu me limito a pesquisar a palavra de Deus. E isso o Senhor puxou minha orelha. Porque Ele falou comigo. Se você tem tempo para as coisas seculares, por que você não tem tempo para mim? Como é que você quer que a sua vida se transforme se você não me busca? Como é que você quer
que as suas adversidades, que os seus problemas sejam mais a menos, se você não está me buscando, se você não está me botando em primeiro plano. E eu falei, meu Deus, muito obrigada, porque o Senhor ainda me puxou ainda. Porque a partir do momento que Ele deixa de puxar a orelha, é que a gente tem que se preocupar. Enquanto Ele ainda está falando conosco, falando, olha, vai orar, vai buscar, vai aprender, vai dar o seu melhor. Quando for o culto, vai cultuar o seu melhor, vai louvar o seu melhor, vai ofertar o seu melhor. Está ótimo. Você não fez, você tem que fazer, está ótimo. Quando Ele começar a não falar nada, aí começa a se preocupar. Porque aí a história nossa vai mudar de uma tal forma para pior, que não queira passar por isso. Porque eu já passei por isso quando eu não ministrava Deus em primeiro plano na minha vida. E olha que ainda não estou botando o suficiente. Eu não botava nada. Eu só trabalhava. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Eu trabalho desde os 12 anos de idade. Eu nunca vi uma pessoa trabalhar tanto na vida. Eu tenho 52, então são 40 anos trabalhando. É o tempo que o povo do Egito passou no deserto. São 40 anos que eu trabalho, de verdade. Eu com 12 anos eu cheguei na minha casa, era uma casa simples, humilde, numa comunidade, mas eu queria estudar. E a minha mãe não tinha condições de pagar nada. O que eu fiz? Arrumei 5 alunos. Eu com 10 anos, 12 anos, eu com 5 alunos dentro de casa. Minha mãe disse, o que é esse povo aqui em casa? Foi ser meus alunos. Ela não sabia de nada. Montei uma mesa lá, botei todo mundo criança, todo mundo sentado no chão. Eu era explicadora de 5 crianças. Umas de 8, umas de 9, era entre 8, 9 e 10 anos. Eu era mais velha, era que absurdo. Mas era assim que funcionava. E com esse dinheiro eu pagava um curso preparatório. Eu dava aula de manhã, estudava de tarde e fazia um curso de noite com 12 anos de idade. Tem noção disso, gente? Eu fazia isso. Me deu essa ideia e fiz. Eu com 13 anos ia para a feira trabalhar com meu pai. E trabalhava para ganhar meu dinheiro, eu não pedia nada. Ele tinha que me pagar porque eu estava trabalhando. Todo sábado eu ia trabalhar com meu pai. E todo domingo eu passava o dia inteiro no curso preparatório chamado CPMI, que existe até hoje lá na Vila da Penha. Vila Porta. Aí eu comecei a pensar, falei assim, gente, eu trabalho desde os 12 anos de idade, eu me esforço desde os 12 anos de idade para ter alguma coisa. Para conquistar uma vida que eu botei na minha cabeça. Meu planejamento de vida era ter uma vida estabilizada por 50 anos. Com 45, 50. E até hoje eu não tenho essa vida estabilizada. Como é que pode isso? Foi por falta de esforço? Não. Foi porque eu deixei e botei na conta de alguém para me dar alguma coisa? Não. É porque eu não botei Deus em primeiro plano. Eu fiz o que a minha cabeça mandou, mas não o que Deus mandou. E desde os 10 anos, acho que até menos, desde os 7 anos de idade, eu escutava as pessoas falando assim para mim, você é cristão? Eu falei, não, você tem cara de cristão. Ou seja, Deus não está falando comigo. E eu passava na porta das igrejas naquela época, né? As igrejas eram avivadas, os cultos eram alegres, o som ia lá do outro lado da rua, o glória a Deus, o amém, atravessava a rua. As pessoas não tinham vergonha, mas quem não era da igreja tinha vergonha. Mas quem estava na igreja não tinha vergonha. Aí eu comecei a ver o transformar na igreja. Eu sempre vi, ó, Senhor, tem um plano na tua vida. Amém, obrigado. E embora. Eu estava por aqui. E aí eu vi que nos anos 90 teve um avivamento na igreja no Brasil. Só que as pessoas deixaram o avivamento morrer e entrou a vaidade. Porque depois que as pessoas, quando começou o avivamento, as pessoas estavam preocupadas em receber a unção do Espírito Santo. Com o tempo, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a olhar para os cantores, para as cantoras, para os pastores e começaram a esquecer de ouvir a palavra de Deus. Aí a igreja esfriou de novo. E o que eu vejo hoje em muitas igrejas, elas estão frias porque não estão ouvindo o Espírito Santo. E isso se inclui para mim. Para mim. Muito para mim. Eu estou falando muito comigo. E isso me chamou a atenção.
Deus levou, porque Deus permitiu, porque Deus não é Deus, é porque nós abrimos brechas. E a partir do momento que a gente continuar abrindo a brecha, a gente vai continuar passando por necessidades. Joel, o profeta Joel, no Antigo Testamento, ele falou assim: depois disso derramarei no meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciões sonharão sonhos e vossos jovens terão visões. Joel no Antigo Testamento já estava dizendo que os filhos de Cristo, os anciões iam ter sonhos e os jovens iam ter visões. Ou seja, o Espírito Santo ia estar usando qualquer um na terra. Era só que só que as palavras estão entrando nos ouvidos e as pessoas não estão guardando no coração. E isso inclui a mim. Muito a mim. Porque ao invés de eu prestar atenção na palavra, às vezes eu estou preocupada o que eu vou comprar no dia seguinte no supermercado. Eu estou preocupada como é que eu vou pagar aquela conta. Eu estou preocupada o que eu vou fazer no dia seguinte, que está uma confusão. Às vezes eu estou aqui, mas eu estou preocupada com o meu dia a dia. E como é que o Espírito Santo vai me transformar se eu não estou dando oportunidade? Se eu não estou dando espaço para Ele? Então hoje a palavra de Deus, ela diz para a igreja: abra seu coração, se encha do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo transforme vocês da forma que Ele quer, não da forma que nós queremos. Permita a transformação dentro dos vossos corações. Bloqueie as suas mentes com aquilo que não fazem bem. Façam igual a ostra. Bloqueie aquele parasita, que é aquele pensamento que tem de suicídio, aquele pensamento que tem de incapacidade, aquele pensamento que você tem de inferioridade. Bloqueie isso dentro da mente de vocês, principalmente os jovens. Porque eu estou vendo isso, é uma transformação muito grande no comportamento dos jovens. Eu vejo crianças de 12 anos já deprimidas, nunca vi isso. A minha infância todo mundo era alegre. Chupava manga, ficava com a cara toda amarela. Subia, pulava árvore, pulava muro, corria na rua descalço. Não tinha sandália, estava descalço, estava feliz. Não tinha bicicleta, andava de carrinho rolimã. Eu passei por fazer isso, eu fiquei a minha perna. Estou viva. Estou feliz, estou bem. As crianças hoje em dia têm um celular, um iPhone, no qual ela tem uma notícia lá no Japão, em 30 segundos já está na mão dela. Ela tem um celular que ela pode descobrir coisas maravilhosas da vida, mas ela só olha para aquilo que é irreal. Porque ela está vendo aquilo ali, uma pessoa com uma cara muito bonita, uma casa linda, mas na verdade aquilo tudo é fake news. Mas ela está tão uma mente no coração dela que ela não tem uma vida legal e aquela pessoa tem uma vida maravilhosa. Eu descobri há pouco tempo, eu não sabia, gente, eu não tenho tempo de olhar. O celular, se você tirar uma foto em cima da cama, você pode mudar, você fica lá, mas a tua volta tem uma paisagem linda. Quantas pessoas fazem isso? Ela transforma a realidade dela numa mentira. E as pessoas compram a mentira, principalmente os jovens. Porque eu estou em casa e meu pai não pode me levar no cinema. Porque eu estou em casa e quero comprar um hambúrguer, minha mãe não tem dinheiro. Porque eu quero dar batata de marechal, por exemplo, nunca tem dinheiro para me levar na batata de marechal. Mas o meu colega lá da escola, ela vai na batata de marechal todo final de semana. Caramba, eu sirvo a Cristo, não tenho nada. Por que ele serve ao mundo e tem tudo? É isso que os jovens estão vendo. A depressão está assim, porque eles estão comprando uma vida irreal. Mas eles não conseguem olhar para dentro de si e dizer: eu tenho Cristo. Eu tenho Cristo. O Espírito Santo habita em mim. O que ele tem, o que ele não tem, eu tenho. Mas eu posso oferecer para ele o melhor de mim. É isso que os jovens têm que ver. É isso que essa adolescência tem que ver. É isso que os pré-adultos têm que entender. Não é o melhor trabalho, não é o melhor salário. Irmãos, já passou muito dinheiro nas minhas mãos. Vocês não têm noção, nem eu tinha. Quando eu comecei a fazer conta, eu me levei um susto. E eu não tenho nada. Mas graças a Deus, graças ao meu bom Senhor, para a glória dele, para honrar e glorificar o nome dele, eu não tenho a depressão. Porque era para me tentar fazer loucuras com a minha vida, porque eu passei por tantas coisas e eu estou aqui equilibrada. Mas é hoje. Não é hoje, eu sozinha. Tem a mão de Deus sobre a minha vida. Porque se não tivesse, irmãos,
Eu era assim, uma pessoa muito frustrada, porque trabalhar 40 anos, se dedicar, porque eu me dedico como eu faço, me dedico, sou chata às vezes, e não ter fruto daquilo que eu lutei durante 40 anos e não ser uma pessoa frustrada, é Deus, não é eu. Agora eu conheço pessoas que têm carros maravilhosos, casas maravilhosas, conta bancária cheia, as melhores roupas de marca, são pessoas tristes, deprimidas, angustiadas. São pessoas que não te fazem nem bem, que você chega perto delas, você sente um peso, que você fala, meu Deus, repreende, Senhor. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso é sinal que as pessoas elas estão dando liberdade, não para Cristo. Elas estão dando liberdade para o opressor da vida dela. E isso é muito perigoso, porque você entra num mundo sem retorno. Eu falei sexta-feira no ponto de pregação, quando eu vi um susto, eu vi uma menina linda com a cara toda rabiscada de caveira, sabe o que era aquilo? Que é a festa do Halloween. Eles estão cultuando monstros, morte. Ela com a cara pintada de sangue, com o dente, sei lá, cabeça rachada, tem tanta coisa feia aí. Os monstros, faca, tudo que não presta. Mas eles estão rindo, estão achando maravilhoso. Estão levando isso para dentro de casa sem entender que daqui a alguns anos essas crianças estão cultuando isso, que não é legal, porque não é legal. Daqui a 10 anos, essas crianças de 10 estão cultuando esse ritual. Qual é o nome de ritual? Porque você não me festa. Elas vão ser pessoas angustiadas, depressivas, mal amadas, mal resolvidas, desequilibradas, porque elas vão estar vivendo um mundo totalmente diferente da realidade. E isso me assusta, porque tem cristãos que estão deixando isso entrar dentro da própria casa. Não estão vigiando, não estão controlando. Aí daqui a 10, 15 anos estão, Senhor, não pode. Mas começa a pensar, porque eu penso, e eu hoje entendo que a minha vida, ela não produziu frutos no meu trabalho, porque eu não deixei Cristo entrar em primeiro lugar. E isso me fez refletir muito, porque, irmão, são 40 anos acordando 5 horas da manhã. E às vezes dormindo meia-noite, 1 hora da manhã. São 40 anos. É o tempo que o povo de Israel passou do Egito, passou no deserto. É muito tempo. É uma vida. Mas Deus é tão misericordioso, tão bom, tão lindo, que Ele permitiu, nesses 40 anos, passar pessoas próximas de mim que plantassem a palavra do Evangelho. Ele permitiu que eu ouvisse falar dele. E o dia que eu abri o meu coração e aceitei ele, eu vi o renovo da minha vida. E isso é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Isso é para levantar a glória para Deus. Isso é para dizer para a igreja, busquem no Senhor. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos transforma, é o Senhor que permite, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra daquilo que não é para nós, porque existe uma promessa na vida de cada um aqui presente, porque cada um que está aqui vem buscar ouvir falar do Senhor, vem se alimentar da palavra do Senhor, e isso vai ter um resultado daqui a um tempo, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um mês, mas esse resultado vai vir, porque veio buscar, aquebranta seu coração, porque é assim que o Senhor quer que nós façamos. Amém? Até aqui eu entrego a igreja e agradeço a minha oportunidade para Jesus. Amém?